E aí, galera, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de geometria, né? A aula de hoje, revista as nossas correções de geometria, as nossas aulas de geometria referente ao período do mês de junho, né? As aulas que nós tivemos entre os dias ah, 8 de junho e até 25 de junho, conforme vocês veem no slide, e buscando, né, sempre evoluir, sempre contribuir para que vocês consigam absorver o conhecimento nesse período de afastamento social. Então é isso. Ressalto e lembro da importância de vocês estarem participando das aulas nos grupos de WhatsApp. Lembrem-se de realizar as atividades de vocês diariamente, de cumprir com as obrigações de vocês, a qualquer disposição, a qualquer dúvida, desculpa, eu estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp. Pode me chamar no período de aula, claro, que eu vou estar sanando, tentando tirar a sua dúvida, tá bom? Eu acredito que, no geral, no todo, as pessoas que se empenharam e participaram e estão sendo acompanhadas e avaliadas pela frequência, pela participação nos grupos, a gente teve sim um bom aproveitamento, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no grupo, só me chamar, não deixem passar qualquer dúvida que seja, façam os exercícios, anotem as dúvidas, me enviem pelo grupo da sala de vocês, postem as fotos de vocês no GPA para que eu possa continuar fazendo sempre os devolutivos que eu estou realizando diariamente, além de acompanhar a frequência de vocês nos grupos de WhatsApp, certo? E cumpram com obrigações de vocês, tá bom? E é isso, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Aula do dia 8 de junho, 8/6, geometria plana, né, área de figuras planas. Ah, vamos lá. Questão 1. Seja um triângulo isósceles com dois lados medindo 5 centímetros. Então, você tem um triângulo, onde os dois lados desse triângulo, que é isósceles, né? Lembrando que a gente tem o equilátero, o isósceles e o escaleno. Então, o equilátero, todos os lados têm o mesmo tamanho, são iguais, né? O isósceles é aquele que tem dois lados iguais, né? Geralmente os lados são iguais e a base do triângulo é diferente, né? Então, os lados do triângulo que são iguais, eles medem quanto? Ele está falando aqui, eles medem 5 centímetros, né? Então, os dois lados a gente já sabe a medida. E tem também a medida da base, a medida da base desse triângulo, que é diferente desses dois lados, a gente tem ela também, mede 6 centímetros, né? Então, se eu fizer uma relação de produto lado vezes base aqui, a gente tem dois lados que são iguais, lado vezes a base, vai dar quanto? A relação de lado vezes base, por ser isósceles esse triângulo, é igual a 30 centímetros, né? Porque 5, que é o lado, vezes 6, que é a base, dá 30. Agora fica fácil da gente calcular a área total desse triângulo, né? Através daquela formulazinha convencional que a gente já viu, a área total é igual a base vezes a altura dividido por 2, né? Então, só uma curiosidade para quem não sabia, o triângulo é uma das figuras geométricas mais antigas do planeta, né? Uma das figuras com poder de rigidez de maior intensidade que existe. Não sei se você parar para pensar, por exemplo, vamos abordar na perspectiva da engenharia. Na engenharia civil, por exemplo, principalmente hoje não, hoje nós temos novas tecnologias que nos dão outras possibilidades de estruturação, mas se você pega casas mais antigas, construções mais antigas, por exemplo, o telhado das casas sempre nos remete ao formato de um triângulo, né? Geralmente o equilátero ou isósceles. Por que o escaleno? Porque o triângulo, por si só, é uma das figuras geométricas onde a união desses segmentos de semirretas nos vértices proporciona uma perpendicularidade de apoio que torna ele a figura mais rígida possível. Então, por isso que os telhados de casa antigamente, o madeiramento de casa antiga, se vocês olharem, a maioria era realizada a partir
em formato de pequenos triângulos, né? E alguns viadutos ainda hoje, mais antigos, se a gente passar por baixo desse viaduto feito de estruturas metálicas, por exemplo, você pode ver que alguns dele ainda utilizam estruturas até de concreto em formato triangular, né? Eles fazem bases de apoio em formatos triangulares, o que torna mais rígido, mais resistente, vamos dizer assim, né? Isso é histórico, é uma das figuras mais antigas, né? Voltando aqui, a área total é igual a base vezes a altura dividido por 2. O base vezes a altura a gente achou que vale quanto? A gente multiplicou, né? O lado vezes a base lá que deu 30. Então, base vezes a altura vale 30. E 30 dividido por 2, a gente tem um resultado que é 15 centímetros, né? 15 centímetros. Por que em centímetros, professor? Porque as grandezas do meu exercício também estão em centímetros, beleza? Próxima questão. Ah, uma aresta igual a 5 centímetros. Metros. E ele pergunta qual a área, né, desse quadrado. Então, eu tenho uma aresta igual a 5 centímetros e ele pergunta qual a área desse quadrado. Vamos lá procurar a área desse quadrado, certo? A área desse quadrado, sabendo que as anotações aqui do exercício anterior que ela remeteu para a próxima tela. Então, o quadrado tem uma aresta, e a gente sabe que a aresta é o quê? Professor, a aresta é o quê mesmo? A aresta é o lado, né? A aresta é o mesmo que o lado da figura, então, o lado dela vale 5 centímetros. Logo, fórmula do quadrado, área é igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Logo, a área é igual a 5 ao quadrado, 25 centímetros, né? Simples, lembrando sempre do cuidado com a fórmula da área do quadrado, que é sempre o lado vezes lado ou o próprio lado ao quadrado. Por quê? O quadrado, a gente sabe que ele é formado uma figura de 4 lados, né? Ele é de 4L, sendo que todos os seus lados aí são o quê? São iguais, né? Então, os lados são iguais entre si, beleza? Um quadrilátero perfeito, que nós dizemos, bom? Onde nesse quadrilátero a gente tem 4 ângulos também que são iguais, né? Os famosos ângulos retos. Qual a área deste campo de futebol? Planificar, o que é planificar? É desenhar ele, uma folha, né? Desenhar o campo de futebol uma folha, a gente começa a ver que a largura e o comprimento desse campo de futebol passa a ser a base e a altura de um retângulo, né? O que é o retângulo, professor? É aquela figura geométrica lá, tem dois lados iguais entre si e diferente dos outros dois lados, né? Nossa, não ficou muito reto, não, gente, mas deu para entender, né? Isso é um retângulo, né? Tem os dois lados iguais entre si e os outros dois lados diferentes, né? Então, esse é o nosso famoso retângulo. E como que eu calculo a fórmula, através da fórmula, qual a fórmula, né? Para calcular a área de um retângulo? Base vezes altura, né? Porque se ele tem dois lados iguais e os outros dois lados diferentes desses dois lados, né, e que são iguais entre si, fica fácil de calcular. Então, base vezes altura. Como que eu calculo? Professor, base vezes altura, pego o que era base, chamo de comprimento, o que era altura, chamo de largura, né? Da figura que eu tenho, fica fácil. A gente tem a medida do comprimento, que é a base, vale 105. A gente tem a medida da largura, é 75. Logo, a área do campo é 105 vezes 75. O produto disso tem um resultado aqui que a gente tem aqui, que é 7.860
75 metros quadrados, né? Por que metros quadrados, né? Metros vezes metros, certo? Metros da largura vezes metros do comprimento, né? Então, metro vezes metro dá metro ao quadrado, né? Ok? Muito tranquilo, né? Retângulo também é um quadrilátero perfeito, né? Com os lados congruentes entre si e outros dois lados congruentes entre si, certinho? Isso aí, então vamos agora para a aula que ocorreu no dia 19 de junho, a aula do dia 19 de junho, gabarito de geometria da aula do dia 19 de junho. Triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Então, a gente viu um conteúdo que o triângulo, quando ele está inscrito na circunferência, ele tem por perspectiva a, algumas relações que se faz principalmente com o raio dessa circunferência, né? Professor, o que é inscrito mesmo? Nós vimos que o triângulo inscrito é o que? É o triângulo que está desenhado, né? Ele está desenhado dentro da circunferência, né? E ele quer saber a área desse triângulo que é equilátero. A gente sabe que o equilátero é que tem todos os seus L's, o quê? Iguais, né? Isso. E a circunferência tem um raio que mede quanto? 8 centímetros. Como a medida do raio é uma medida unitária, qualquer raio que eu traçar no centro da circunferência, a qualquer região de arco, ponto arco daquela circunferência, eu tenho uma medida de raio unitária. Vai valer essa medida de 8 centímetros. Por quê? Ela é proporcional ao tamanho da minha circunferência, né? Então, vamos lá. A relação do lado da circunferência inscrita, do triângulo inscrito, é essa relaçãozinha que a gente usa. Ele é inscrito a partir da relação do raio vezes raiz de 3, é proporcional, né? E a inscrição predetermina para mim que o raio, o exercício me falou que vale 8. Então, eu tenho uma condição de inscrição que é 8 vezes raiz de 3, certo? Eu cheguei nessa primeira condição aqui de inscrição proporcional do raio à circunferência, né? Como se eu estivesse achando aqui uma relação de proporcionalidade entre o triângulo e o raio, né? O que é isso? A gente vai ver depois que nada mais é que a relação de baricentro e ortocentro. O que é isso, professor? Só para adiantar para vocês entenderem. A relação de baricentro e ortocentro é para determinar se o centro do triângulo coincide com o centro da circunferência. Logo, a medida unitária do raio é perpendicular à diagonal de um triângulo, né? Tem essa relação que a gente vai ver depois, não se preocupem com isso. A área, então, é calculada como? Na verdade, a área de um triângulo equilátero inscrito na circunferência é o inscrito ao quadrado, a relação de inscrição ao quadrado, multiplicado por raiz de 3 dividido por 4. Ficou fácil, né? Porque o inscrito aqui ao quadrado, eu tenho a medida dele, que vale quanto? O i ao quadrado aqui. Eu sei que o i vale 8 raiz de 3, que eu achei lá em cima. Então, no lugar do i, eu coloco 8 raiz de 3. Coloco dentro de parênteses, porque na fórmula o i aqui, ó, ele está ao quadrado, né? Então, se ele está ao quadrado aqui, se ele está ao quadrado aqui, aqui também tem que ficar ao quadrado, né? Por isso que eu coloquei entre parênteses 8 raiz de 3 elevado ao quadrado. Desci o resto da conta. Raiz de 3 dividido por 4. Desci o resto da conta, né? Vamos simplificar isso aqui. Por que simplificar? Olha só, eu posso resolver o que está dentro do parênteses, não posso? 8 ao quadrado é quanto? 64, né? Então, está lá embaixo. A área é igual a 64 vezes. Raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3, não é? Porque eu corto a raiz com o meu quadrado, certo? Vezes, trago o resto da conta lá, a raiz de 3 dividido por 4. Posso simplificar o 64 com 4, não posso? Posso simplificar o 64 com 4, eu vou 4 em cima, 4 embaixo, 4 por 4 dá 1, né? Então ficou raiz de 3 sobre 1, sobrou raiz de 3 lá embaixo. 64 por 4 dá 16, né? O outro 3 está multiplicando lá pelo 64, apenas desci ele aqui, certo? Então, 16 vezes 3 vezes raiz de 3. 16 vezes 3, cheguei ao resultado que dá 48 vezes raiz de 3, né? Como a raiz de 3 já é um
mínimo divisor comum, tem necessidade de fatorar, nem simplificar, nem porcaria nenhuma, né? Tem um resultado mínimo menor perfeito aqui. Uma área desse triângulo é 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Aí, professor, mas eu quero simplificar e ter um número decimal perfeito inteiro. À vontade. Né? Calcula a raiz de 3, multiplica por 48, beleza, você vai ter o mesmo resultado. Bom, serão proporcionais, certinho? A próxima questão da aula do dia também equilátero com os lados medindo 10 centímetros. Agora o lado dos triângulos mede 10 centímetros, né? Como ele é equilátero, então os três lados medem 10 centímetros. Está inscrito uma circunferência de raio R. Círculo que está delimitado por essa circunferência, né? Então ele quer o tamanho daquele círculo ali onde está desenhado o triângulo dentro dele. Ó, quando o triângulo ele é equilátero e ele está inscrito na circunferência, a gente tem uma formulazinha que relaciona com o raio, né? É a formulazinha de relação R igual ao raio vezes raiz de 3 sobre 3, que a gente viu nas aulas. E isso é relacionado com o lado do triângulo. Como a gente sabe que o lado do triângulo equilátero mede 10 centímetros, basta a gente substituir na fórmula, né? R é igual R maiúsculo, né? Lembra o R de relação da inscrição do triângulo equilátero, não tem nada a ver com o raio, é igual o raio que ia vir aqui dentro, o R minúsculo, né? O R minúsculo que ia vir aqui dentro, vezes raiz de 3 sobre 3. O R eu sei que vale 10, então substitui o R por 10. Cheguei nessa condição. R de inscrição é igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 3. Agora a gente já tem a medida do raio da circunferência, não tem? Se a gente já tem a medida do raio da circunferência e ele que é a área do círculo, que é o que ele pede no exercício lá na verdade, fórmula do círculo. Calcular a área do círculo da circunferência como a área do círculo é πr ao quadrado, não é? Então, πr ao quadrado é igual a πr ao quadrado, logo a área, é só substituir, né? É igual a π, beleza? Mantive, certo? Abre parênteses vezes. O Rão aí vale quanto? Do R ao quadrado? O R tem ele lá em cima, olha ele lá em cima, lá que eu encontrei, ó. 10 raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar de R, eu coloco 10 raiz de 3 sobre 3. Como o R da fórmula do círculo, da área do círculo é ao quadrado, ao substituir o R aqui na fórmula da área do círculo por aquilo que eu achei lá em cima, mantenho ao quadrado também, não é? Só resolver agora. A área do círculo é igual, mantive o π, todo mundo ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Raiz de 3 ao quadrado, corto a raiz com o quadrado, né? Corta a raiz com o quadrado, sobra 3. 3 aqui ao quadrado dá 9, né? Então vai ficar 100 vezes 3 sobre 9. Posso simplificar aqui o 3 com 9, né? Vai os 2 por 3, que vai dar 1, que vai dar 3, certo? E vai dar 3. Logo, 100 sobre 3. Só organizando isso aqui, né? Tá de cá multiplicando, vou jogar o π para a direita, que é o que eu estou acostumado. Aí o nosso resultado final, a área é igual a 100 sobre 3 π. Aí nossa resposta final, né? 100 sobre 3 π. Muito tranquilo, né? Agora para a nossa aula do dia 24, certo? Que a nossa aula está prevista no dia 24 do 6 aí, de 2020, de geometria. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 8 centímetros e um dos ângulos internos possui 30 graus. O famoso triângulo pitagórico, né? O triângulo de Pitágoras, é o que tem o ângulo reto, né? A hipotenusa desse triângulo lá, como se tivesse um triângulo lá, né? Desconsiderem, está meio torto, mas são as artes do computador, né? E aqui não tem mesa ainda. Mas vamos chegar lá uma hora, vamos comprar essa mesa. Mas até na mesa vai ficar feio, que minha letra no quadro já é feia, imagina numa mesa de digital de computador, né, gente? Piada. Ele fala que a hipotenusa aqui mede 8 centímetros, né? Vamos deduzir que esse seja o triângulo, e está aqui minha hipotenusa, mede 8 centímetros. E um dos ângulos internos tem 30 graus, certo? Vou falar que é esse ângulo aqui que tem 30 graus, certo?
Vamos falar aqui esse ângulo aí interno que tem 30 graus. Eu quero saber qual que é o valor dos catetos, o oposto e o adjacente. O oposto ao ângulo de 30 graus e o adjacente, né? Vamos chamar aqui o oposto de x, é esse cara aqui, né? Porque ele está o oposto ao ângulo de 30 graus, do outro lado. E o adjacente de junto, ele está junto do ângulo de 30 graus. Vamos substituir. Ó, eu tenho a relação que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. É o que me basta para encontrar quem eu quero, o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Porque o seno do ângulo e o cosseno do ângulo eu tenho, que é o ângulo de 30 graus, certo? O cateto adjacente é quem eu quero encontrar e o cateto oposto é quem eu quero encontrar. Nas duas formas vai ficar fácil de achar. E a hipotenusa para os dois, eu tenho a medida da hipotenusa no triângulo. Substitui, meu amigo, e parte para o abraço. Então, ó, seno de x é igual a cateto oposto sobre 8, que é a hipotenusa, né? Seno de x, o ângulo vale quanto? 30 graus. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto, eu sei que vale x, né? A gente chamou de x lá no ângulo. Então, x sobre 8. Logo, seno de 30, tabelinha dos ângulos notáveis, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, né? Raiz nos dois primeiros, raiz nos dois últimos e raiz no primeiro e no último, né? Relaçãozinha. Cada um tem um jeito de decorar essa tabelinha dos ângulos notáveis. Então, seno de 30 graus é igual a meio, que é igual a x sobre 8. Multiplica cruzado a criança, vai ficar 2x igual a 8. Equaçãozinha do primeiro grau, isola x, passa o 2 dividindo, certo, criança? Logo, x é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4 centímetros. Achamos quem? Cateto oposto. Esse cara aqui, ó, mede 4, garoto. Agora, temos que cosseno de x é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno do x, que é o ângulo que nós temos, que é 30 graus, que é igual a x, que é o cateto adjacente que eu quero encontrar, né? Chamamos ele de x, mas na verdade tinha que ter chamado ele de y aqui, mas tanto faz, x ou y, seja o que ele quiser, né? Qualquer coisa aí que a gente vai encontrar a medida desse cara aí. Dividido por 8. Cosseno de 30, tabelinha dos ângulos notáveis de novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3 sobre 2, né? Raiz no primeiro, então cosseno raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 é igual a y ou x, tanto faz, sobre 8. Multipliquei cruzado, ficou 2x é igual a 8 raiz de 3, né? Peguei o 2, estava de cá multiplicando, com x, isolei o x, passei para lá dividindo, ia ficar 8 raiz de 3 sobre 2. O que dá para fazer aqui, pai? Só simplificar o 8 com 2 aí, né? Simplificar, dividir, chama do que quiser. X é igual a 4, produto raiz de 3. Está aí o resultado do nosso cateto adjacente. 4 raiz de 3, moleque. Isso aí. Beleza? É isso então. Vamos para a próxima questão. Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 metros de distância de uma árvore. Então, ele está a 2,5 metros de distância de uma árvore. Então, aqui, ó, esse Dzinho, já vamos logo lá para a figura e desenhar essa parada lá. Essa linha aqui embaixo aqui que dá a distância dele da árvore, 2,5 metros. Conforme ilustra a figura a seguir. Sabendo-se que o ângulo é de 42 graus, então o ângulo aqui, ó, é de 42 graus, certo? Beleza, então aqui o alfa lá mede 42 graus. Determine a altura dessa árvore. Relação trigonométrica, né? A altura da árvore é igual a x mais 1,8. Por que 1,8? O 1,8 aqui é a mesma coisa que 1,80 m, né? Por que 1,80 m? Tem que levar em consideração a altura do homem, né? Porque o homem está olhando pelo binóculo na altura da cabeça lá, ó. Olha aqui, ó, na altura da cabeça aqui, ó. Ele está olhando dessa região aqui, ó, para cima na árvore. Então fica um pedacinho lá da árvore sem considerar o seu tamanho, né? Sem considerar o seu tamanho aqui, ó. Essa região aqui fica sem considerar. Como ela fica sem considerar, atenção com isso. Então, dali para cima, a gente acha uma medida e tem que somar mais a altura do cidadão lá, olhando pelo binóculo lá do aparelho, que ele mede a altura dessa parada aí, né? Que é a altura do próprio homem equivalente aqui, né? Que esse K aqui, que é a altura do homem, é igual a essa medida K aqui, certo?
Então, vamos lá. Distância entre o homem e a árvore, 2,5 metros. Cateto adjacente, então, é igual a 2,5 metros, certo? Adjacente por quê, mano? Adjacente ao ângulo, tá junto do ângulo de 42 graus, né? Então, o cateto oposto, que é o A, que é o que eu quero encontrar aqui, ó, que é a altura da árvore, eu chamei ela de X, certo? E a gente tem aqui uma relação de cateto adjacente sobre cateto oposto, né? Logo, eu tenho ali uma criança chamada tangente, certo? Tem uma criança aqui chamada tangente, tá aqui a nossa tangente. Tangente de quem? A tangente será sempre do ângulo inscrito no triângulo, né? Então, o ângulo que o exercício me deu de 42 graus. Ficou fácil agora, né, pai? Vou ter o quê? Tangente de 42 é igual a x sobre 2,5, que é o cateto adjacente, né? Logo, você vai pegar a altura da árvore, que é igual a x, mais, já fiz direto aqui, ó, mais a altura do homem, que vai ser 2,25 mais 1,8, né? Ou seja, já tinha montado a conta aqui em cima, né? Eu ia ficar, ó, vamos lá, vou montar com vocês lá em cima. Ia ficar como aqui, Ti? Tangente de 42. Caraca, escrever nessa computadora aqui é muito louco. Tangente de 42 é igual a cateto oposto, que vale x sobre cateto adjacente, que vale 2,5, certo? Já fiz de propósito para vocês multiplicarem cruzado isso aqui, ó. Tangente de 42 aqui vai dar 0,75, alguma coisa. Ao multiplicar por cruzado aqui, vai dar 2,25, certo? Tangente de 42 vezes 2,5 dá 2,25. E 1 vezes x vai dar o próprio x lá, né? Então, ficou lá x igual a 2,25, certo? Já vim direto para cá, para essa conta aqui, ó. Que é o que? A altura da árvore, então, vai ser o quê? A medida x, né? Que é a medida da altura da árvore, que tá lá, que a gente encontrou lá em cima, mas a altura do tiozinho lá, que tá querendo calcular essa medida dessa árvore aí. Então, x a gente achou lá pela relação trigonométrica que dá 2,25, né? Tá ele aqui, mais 1,80, 1,8 a altura do homem. Temos aqui a medida de 4,05, certinho? Achamos aí a medida do cara, beleza? Então é isso. Essa foi a nossa aula de gabarito, de correção de exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Lembrem-se de sempre certinho que você acertou, coloca errado, corrige, identifique onde foi que você errou, entenda onde você errou o exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo, no horário de aula. Pode me chamar, estou aqui para ajudar vocês. Lembrem-se de postar os exercícios do GPA. Não levem dúvida, não fiquem com dúvida. E lembrem-se das participações no grupo do WhatsApp. Estou acompanhando a frequência de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.